Olá, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi a sua semana? Foi boa, né? E outra coisa, nós estamos muito felizes aqui porque você está conosco nessa classe, na nossa classe da Escola Sabatina, que é sempre nesse mesmo dia, lembra? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E para nós é muito, muito, muito importante que você sempre nos conecte, que você compartilhe com os seus amigos, que você dê lá o seu joinha, como é o nome daquilo, Kevin? Like, é terceira idade, vocês sabem, né? Dá o seu like, sabe? Porque isso é muito importante. Mas o mais importante é ter você. Muito obrigado por estar conosco em mais uma classe. E essa lição do Salmo já está deixando um pouquinho de saudade, porque daqui a pouquinho nós vamos começar o estudo da lição Grande Conflito. Você sabe que quando a gente vai ficando velho, a gente esquece das coisas. Eu esqueci de trazer a lição para te mostrar a lição Grande Conflito. Uma capa linda, joia. E na semana passada eu já mostrei, nós colocamos o telefone, o Kevin vai botar de novo aí o número de telefone. Se você não tem a lição, por favor, peça a sua lição por esse WhatsApp que tem aí. Faça pedido de orações, mande para cada um de nós o abraço que você quer que a gente dê para você ou para o seu amigo. Mande aí, nesse WhatsApp. E falando em mandar, a Carla já pediu a lição dela e já está separadinha para essa semana aí para você, tá, Carla? Obrigado pela audiência, tá bom? Carla... Nós temos um combinado, tá? Vou estar te esperando aqui na igreja, tá bom, Carla? Ok. Agora eu queria apresentar para vocês o seguinte. Eu sempre falo de uma pessoa aqui que eu gosto muito. Não que eu não gosto dos homens, eu gosto muito desse homem. Gosto muito dele. E hoje nós conseguimos arrastar ele aqui para participar da nossa classe, da nossa lição. E eu queria apresentar para vocês, vocês que não conhecem, um amigo que eu estimo muito. Você não vai ficar com ciúme não, né, Elton? Não, claro que não. Não. Romanelli, como é que você está, meu grande amigo? Graças a Deus, tudo bem. Estamos aí. Agradeço muito o convite. Espero que você não fique muito decepcionado com... Por quê? Porque você vai ser mais inteligente que nós dois juntos? Por me ter convidado. E é uma satisfação estar aqui, a gente poder conversar, né, um pouco sobre essa lição da escola, que é muito bonita. Sobre Salmos, é um livro muito bonito. E, se Deus quiser, nós vamos aprender bastante coisa aqui hoje. Romanelli, você sabe que para mim foi um grande privilégio conhecer você, a Thelma, o Cleo Rei, a Tamara, depois o Lucas, aí as netas. Para mim foi um prazer muito grande. Deus colocou você na minha vida e para mim é muito importante. Eu viajo muito, mas sempre estou preocupado. Como é que está o Romanelli e como é que está a Thelma? Thelma, um beijão para você, tá? Eu sei que vai ter mais gente mandando beijão aqui, mas eu sou o primeiro, tá? Um beijo para você, Thelma. Eu sei que você está sentadinha no sofá, tá? Um abraço para você, tá, menina? Então, assim, para nós é muito importante ter você aqui, tá bom? Obrigado, agradeço muito. E você, meu amigo? Estou ótimo, feliz mais uma vez de estar aqui com o Kevin, com você. E uma alegria muito grande estar com o nosso amigo Romanelli aqui, que foi uma grande alegria saber que eu ia estar tendo a oportunidade de gravar com ele aqui. Então, estou muito feliz. Que bênção, que bênção. Então, que Deus nos abençoe, né? Então, vocês que estão todos aí, ó, um dia o Romanelli vai contar um pouco a história dele. Hoje nós vamos pegar alguns lances aqui, vou fazer algumas perguntas aqui, ele vai ter que contar um pouquinho, tá? Mas agora, Romanelli, tem um horário muito especial, é o horário dos abraços. Não sei se tem alguém para dar abraço aí. Tem alguém, Romanelli? Deixa eu pensar, tem um bocadão. Eu quero mandar meu abraço primeiramente para minha querida esposa Thelma, né? Thelma, eu te amo demais da conta, você sabe disso, sabe que foi Deus que nos colocou juntos um com o outro. Também quero mandar um abraço para os meus filhos, para o Cleo Rei, para a Aline, a companheira dele, para a Tamara, para o Lucas, o esposo dela. Amém. Mandar também para os netos todos, para a Esther, que está longe, mas provavelmente ela vai nos assistir. O Theo e o Theozinho. Te amo muito, hein? Campeão, Theozinho. E para a Nathalie, para o Renan, para a Aurora, para todos os netos e para todos os meus irmãos também. Quem que são esses irmãos? Fala o nome aí, engraçadinho. Os nomes, começar. Vou ver se ele vai lembrar, hein? Só tudo é lembrar. Vamos ver se ele vai lembrar. Então, é para o José, para Ivone, para a Carlina, para o Igbeto, o Antônio, o Antônio, o Igbeto e a Isabel. Acho que eu não esqueci de ninguém, não. Mas se você esquecer, o porrete vai comer de porrete. Não ligam, não, porque minha cabeça está ruim, viu, gente? Não, mas olha, eu conheço alguns dos teus irmãos.
Família 10, tá? Eu tive uma vez o privilégio, eles fizeram uma reunião lá, não sei se estava todos, mas eu conheci alguns lá, conheci o Antônio estava lá, né? As suas manas estavam lá, estava o da casa do elevador. Eu tenho um irmão dele que fez um elevador. É o José. O José. Eu andei no elevador do José. José, um abraço para você também, um abraço para o Antônio, para todos vocês. É uma família muito unida, eu acho isso muito bonito. Família muito unida. Parabéns, tá? Os nossos pais, né, souberam nos unir, né? É verdade. Graças a Deus. E você, Elton? Abraço para a família toda. Queria mandar um abraço especial para os meus amigos, colegas de trabalho, que estamos passando por uma situação meio complicada de saúde, né? Mas o pessoal está firme. Tá todo o pessoal da saúde, né? Não, e merece. Pode falar à vontade. Os hospitais, das policlínicas, os médicos, os enfermeiros, os técnicos. Nossa, eu estou assim agradecido a Deus por participar de pessoas que realmente se dedicam a isso. Eu acho que nunca na vida, né? A Covid, não sei se deu esse mesmo movimento que está dando a dengue, né? Mas tendo muita gente da dengue, né? Engraçado, a dengue, assim, a Covid deu mais medo, né? Porque era uma coisa nova, assim. A dengue chegou assim, ninguém esperava que fosse tão alastrado assim, né? Mas agora está começando o pessoal ficar um pouco preocupado, mas são sinais dos tempos, né? Jesus falou sobre isso e logo ele vai estar voltando também. Infelizmente, antes da volta de Cristo, vai acontecer muitas coisas tristes, né? Mas como disse Jesus, é o início, é a proximidade e é o sinal que eu estou chegando. Isso. Né? E aqueles que nos assistem também, né? Porque eles estão buscando o caminho certo. Amém. Obrigado, então. O Elton falou a todos aqui, mas eu vou falar o nome. Seu João, Dona Zaia, faz parte desse todos aqui dele, tá? Seu João, e Dona Zaia, um beijão para vocês, tá? Sabe que vocês estão aqui no meu coração, tá bom? Eu também quero mandar para a irmã Ivani, um grande abraço para a senhora, irmã Ivani. Aí o pessoal lá da roça lá, acabei de receber um zap agora do seu Valdomiro, um abraço para o seu Valdomiro, Dona Zélia, onde nós estivemos conversando, Dona Zélia, seu José Everaldo, a gente está conversando, assim, eu tive um problema com a dengue, eu estou tentando me recuperar ainda da dengue, a gente está com algumas limitações, mas eu quero ver se eu chego lá. Se eu não chegar nesse sábado, no outro sábado, eu vou dar um jeito. Tá? E para o pessoal da Santana da Vargem, que nós vamos estar lá na semana que vem. Que Deus abençoe vocês. Romanelli, você sabe que o convidado tem o maior privilégio da lição, que é orar em prol da nossa lição e em prol dos nossos amigos. E nós sempre damos essa oportunidade para quem vem pela primeira vez. Então, como você está vindo, o nosso convidado é você que vai orar. E você que está aí em casa, o Romanelli vai orar e vai incluir você na oração. Kevin, obrigado, Kevin, está com a gente, tá? Eu sei que o Elton já falou de você, mas é um privilégio muito grande ter o nosso diretor sempre com a gente. Enquanto nós estivermos orando, você em casa, por favor, também ore por nós. Levante as suas mãos aí para o céu, para que Deus mande as bênçãos, o Espírito Santo atinja e que aquilo que você está desejando, se for bom para a tua vida e para a tua salvação, que Deus atenda. Você ora para a gente? Senhor Deus, nosso querido Pai, nós estamos mais esta vez aqui na vossa presença para vos louvar, para vos agradecer pelas muitas bênçãos que vós nos tem concedido, a todos nós aqui, aos nossos familiares, amém, Senhor. As pessoas que estão nos assistindo, nós vos agradecemos por tudo isso, para vos pedir que também nós estejamos sendo assistidos pelo vosso Santo Espírito nesse momento, para que a nossa lição possa ser uma lição que traga algum esclarecimento, algum conhecimento para nós, principalmente para mim, de uma maneira muito especial, e para todos os demais, para todos os irmãos que estiverem nos assistindo, todas as pessoas que estiverem conectadas, contatando conosco. Nós vos pedimos que todas as situações deles, que eles estão tendo necessidade, problemas que precisam ser resolvidos, que a vossa presença, apenas o vosso Santo Espírito esteja com eles, e todas aquelas situações que possam ser resolvidas de acordo com as necessidades deles, que assim se faça. E que aquelas que não forem, que a vossa santa misericórdia esteja com eles para demonstrar isso a eles, para que eles percebam que a vossa presença, a vossa mão está com eles o tempo todo. Amém. Tudo isso nós vos pedimos pelo nome santo e sagrado de Cristo Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, tá? A lição nossa dessa semana, ela vem falando sobre adoração para toda a vida. Interessante, né? Adoração para toda a vida. Porque às vezes a gente gosta de pegar Deus, colocar Deus numa caixinha
guardar ele enquanto eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, eu sei que Deus não gosta. A gente também é assim com os amigos, né? Coisas que os amigos não aprovam e a gente quer fazer, a gente faz longe dos amigos. E a lição dessa semana, ela vem falando, aonde o salmista, o desejo principal dele é que Deus esteja à frente dele, que Deus esteja com ele, que Deus esteja ao lado, ao redor, para que Deus seja o cântico principal dele. E o verso nosso, se você tiver a Bíblia aí, pode abrir em Salmo 104, verso 33. Eu achei esse salmo fantástico. Salmo 104, verso 33 diz assim: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Olha que coisa chique. Enquanto eu viver, minha vida, quer dizer, a mesma coisa, trata-se do mesmo período, mas a ênfase que o autor dá, e assim eram os salmos antigamente, né? A ênfase que ele queria dar nesse verso, um verso de 2 linhas, é que enquanto houver fôlego em mim, lembra também outro salmo? Cantarei louvores ao Senhor. Romanelli, você é um filósofo, medido a advogado, a escritor, a tudo um pouco. Coitado de mim. Acabou que é inteligente, tá? São tudo um pouco e quase nada. O que é ser feliz, estar feliz? Qual a importância disso na vida de uma pessoa? Bom, aí você me coloca numa posição, você me chamou de filósofo, não vamos entrar para o campo da filosofia. Pela simplicidade. A felicidade, ela tem 2 vertentes. Para nós, vendo a partir da Bíblia, da leitura bíblica, ela tem 2 vertentes. Tem aquela que nós chamamos de felicidade, que é aquilo que vem das nossas próprias obras, das coisas que a gente faz, que a gente pratica, e falar, olha, estou muito feliz com isso, estou muito feliz que eu comprei um carro novo, estou muito feliz que eu consegui fazer essa coisa. E, às vezes, a pessoa demonstra até muita felicidade de estar junto com outras pessoas, mas deixa Deus à parte. Mas a verdadeira felicidade, a felicidade do salmista, é aquela felicidade de estar na presença de Deus, é de estar louvando a Deus, é de estar dedicando a sua vida a Deus. Porque sem essa dedicação, sem a presença de Deus, na verdade, não existe felicidade. Existe um momento de alegria que a pessoa passa por aqui, mas é um momento que se esvai, e a verdadeira felicidade fica sempre quando a pessoa está ao lado de Deus, está fiel a Deus. Romanelli, quando eu era mais novo, parecia que a idade nunca chegaria. Tanto que eu sonhava ficar de maior de idade para pegar um carro, eu acho que a maioria de vocês dirigir um carro, porque fazia as coisas que eu quero que meu pai não deixava. Você entende? Quando a gente é novo, a gente tem essas aspirações que parece que elas nunca chegam. Quando a gente se torna... Eu já estou com meus 53 anos, vou fazer 53 anos... Aí parece que essas aspirações agora é o seguinte: puxa, por que eu não fiquei com meus 12 a 18 anos pensando em ser velho e ter as coisas, porque agora até a energia vai. E o salmista diz que mesmo quando a energia for, o desejo dele é estar perante Deus, né? Como é importante isso para ele, né? É o fundamental, né, para o salmista, a presença de Deus, o estar na presença de Deus, o estar no templo de Deus, no santuário de Deus. Em Sião, ele não se vê fora dessas circunstâncias. Que bênção, que bênção. Elton, a gente viu o seguinte, assim, à medida que o salmista tinha uma experiência mais perto de Deus, ele chegava a uma êxtase de emoção, que ele perguntava o seguinte, você vai ver aí no Salmo 116, verso 12, se tiver a tua Bíblia, você abre aí, uma das perguntas que o salmista fazia, quando o coração dele estava explodindo de emoção, que era o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Quando a gente olha para o retrovisor da vida, Elton, e vê aonde Deus nos colocou hoje, não dá vontade de fazer a mesma pergunta e exclamar as mesmas exclamações do nosso salmista? Ah, com certeza, né? E é uma coisa interessante, a gente não deve esquecer o que Deus fez por nós no passado, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva da nossa vida, como Deus foi bondoso conosco, né? Mesmo nas situações difíceis, e mesmo quando a gente não conhecia realmente a Deus verdadeiramente, a gente vê como Deus foi
cuidadoso com todos nós, né? Amém. E o salmista fala isso, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que, na caminhada cristã, deixam de fazer isso, né? Ele fala a vida toda, né? Ia fazer esse louvor. Ininterrupto, né? E o 116 que você falou, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. São muitas bênçãos. A gente não pode deixar de focar isso em nossa vida. E aí, no versículo 14, ele fala: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, é uma ação de Deus nos abençoando há muito e muito tempo. E o que o salmista fala? Que vai cumprir os votos. Né? Então, uma reação da nossa parte, fazer o quê? Obedecer a Deus. Então, a gente obedece, não é para ganhar alguma coisa ou ganhar a salvação, não. Nós somos salvos por Jesus, é só por Ele. Mas em gratidão por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ah, mas minha vida está muito difícil. Mas está difícil, mas se estiver com Jesus, você vai vencer mais uma vez. Eu posso fofocar aqui, né? Claro. Então tá. O Romanelli, ele teve um cara, aquele abacate estava muito gostoso. Estava bom? Muito bom. Aí ele pegou um monte de abacate e falei assim, o Romanelli até amanhã sozinho, então eu vou deixar uns 2, 3, 4 para ele, porque ele é velho, não vai comer mais tanto, né? Esse aqui eu vou dar para minha irmã falando de tal, esse aqui o outro já levou, meu irmão. E você ficou sem? Eu levei pouquinho, não deu nem para comer direito, eu levei. Mas, ou seja, um coração agradecido com as pessoas que a gente ama, que nos cerca, que já nos fez até assim bem para a nossa vida, sempre a gente quer presentear, não é assim? É. E eu vi aquilo lá e falei, sou folgado, ó, a família dele acabou com meus abacates. Brincadeira, tá? Mas só para a gente ver que todo aquele que tem um coração agradecido, em resposta ao agradecimento, ele tem dádivas, né, para entregar. Na lição de domingo, eu achei muito interessante o tema que é levante as mãos no santuário. E o verso, Romanello, não sei qual verso você escolheu, mas teve um verso aqui que eu achei muito interessante. Bendizei ao Senhor, perdão, tá? Você que está em casa, Salmo 134, verso 1 a 3. Salmo 134, verso de 1 a 3. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Eu achei tão legal essa expressão, levantai a mão, ou seja, erguei a mão para o santuário. Ô Romanelli, não sei, eu sei que você sabe mais do que eu algumas coisas, né? Não sei se você está por dentro disso, mas você lembra quando as pessoas estavam longe de Jerusalém? Para que lado que elas oravam? Você lembra disso? Elas oravam para o lado de Jerusalém. Elas sempre abriam suas janelas para Jerusalém e oravam voltados para Jerusalém. É o caso de Daniel, que bem lembrado, foi para a cova dos leões por causa disso, por ser fiel ao Senhor e estar sempre orando nas horas certas. Mas por que você faz ideia por que eles faziam isso? Eu sei que você sabe. Que se direcionavam... Direcionar para Jerusalém, você lembra? É porque no Monte Sião, em Jerusalém, é que estava o templo do Senhor, e era a presença, a glória do Senhor habitava junto com eles no Monte Sião, né? E o mais interessante, se vocês quiserem saber, o Monte Sião não era o monte mais alto que tinha na região, não. Era uma forma de expressar, mas o Monte Sião, quem que estava presente lá, segundo o salmista? O trono de Deus ficava no Monte Sião. Então não era a altura do monte, mas era quem estava lá no monte, né? Era a altura espiritual do monte, né? Não a altura física, agora, né? Sim, não era preocupada com a coisa, a altura física, mas sim com a espiritual. A espiritual. Elton, o que você vê nesse significado de erguer as mãos para a posição do templo, de lá vem os milagres, as misericórdias e as bênçãos? A gente vê aqui, eles estão falando, né? O povo abençoa a Deus no santuário e Deus abençoa o seu povo desde Sião. As bênçãos se estendem a todos, pois o Senhor é o Criador do céu e da terra. Ou seja, bênção para todo lado, né? Nós vimos o Salmo 116 falando da gente adorar a Deus porque Ele tem feito maravilhas na nossa vida. Sim, sim. Nós adoramos, nós colocamos Ele em primeiro lugar.
E Ele nos abençoa, continua nos abençoando quando nós temos esse espírito de gratidão, igual você falou, como o Manelo falou aqui também. Então, assim, é uma coisa assim que a gente só consegue chegar a entender isso quando a gente coloca em prática. E o salmista, quando a gente lê o Salmo, e o salmista, esse Salmo 134, né? É uma coisa muito importante. Nós temos que estar aonde? Louvando a Deus. No santuário, né? Na nossa igreja. Então, mas isso começa quando? Quando a gente faz a nossa adoração individual todos os dias. Começa em casa, né? Começa em casa, não é assim, eu vou lá na igreja, hoje me deu vontade. Não, você está sendo preparado a chegar na igreja e adorar quem? Não vai lá para olhar o que a roupa de alguém, não vai lá para ver o que as novidades que estão acontecendo, não, vai para adorar a Deus em primeiro lugar e saber qual a necessidade das pessoas. Isso aí fortalece a comunhão entre os irmãos, né? Os irmãos. E é isso que Deus quer, né? Então, assim, é muito bonito isso. Esse salmo faz a gente refletir. Nós vamos à igreja com um coração aberto a adorar a Deus e receber as bênçãos dele. Amém. A casa do Senhor é a igreja, né? Aqui para nós, a casa do Senhor é a igreja, né? E uma coisa interessante, Manelo, que eu achei, é que o salmista trata os adoradores como servos. O que você achou disso? Eu acho que é bastante apropriado, né? Na verdade, todos nós somos servos. Se você contar pela Bíblia toda, do que mais nós somos chamados, em toda a Bíblia, nós somos chamados de cordeiros, somos chamados de várias coisas, de ovelhas, mas o que mais nós somos chamados é de servos. Nós estamos aqui para sermos servos de Deus mesmo. A nossa grande honra, a nossa grande glória aqui é podermos servir a Deus de todo o nosso coração, podemos louvar a Deus o tempo todo e louvarmos a Deus a partir, como o Elton disse, a partir da nossa casa, de manhã, na nossa privacidade, mas também na igreja, perante a Deus. E, por isso, somos servos mesmo, de maneira apropriada, e que devemos aceitar firmemente, porque é uma grande honra ser servo dele. Ser servo de Deus. E sabe que essa expressão servo, você que vai vir aqui bem pertinho de mim, vai prestar atenção nisso aqui, que eu achei muito interessante, porque a questão filhos e servos. A Bíblia chama a gente de servos, mas também chama a gente de filhos. Não sei se você lembra, na minha geração, na geração de vocês, filhos tinham uma postura perante o pai de servo, era serviçal mesmo. Exato. Não era que era um escravo, mas era alguém que respeitava o pai, era alguém que sabia onde que o pai estava, sabe? Tinha as suas vantagens. A questão que o desrespeito hoje com relação filhos e pai, a paternidade, hoje parece que Deus passou a ser servo nosso, como os pais passaram a ser servo dos filhos. Por isso que é bom a gente entender que nós ainda somos o quê? Servos. Bom, né, Manelo? Isso traz também para a gente uma humildade necessária para que a gente possa estar na presença de Deus. Até um pouco. Nós temos que ter um estado espiritual de humildade face à grande presença de Deus, ao grande poder que Deus tem, as grandes misericórdias que Ele concede a nós o tempo todo, as graças que Ele nos dá, né? E por conta disso, essa palavra servidão nos coloca também nesse lugar de termos essa humildade de podermos tratar com Deus do ponto que nós devemos, da nossa pequenez aqui. Ele está junto conosco aqui, Ele está se comunicando conosco, relacionando conosco, mas nós temos que ter esse respeito. Como nós temos que ter também o respeito pelos nossos pais. Sim, sempre bom lembrar isso, né? Tanto que o 6º mandamento é honrar pai e mãe, é para a gente exatamente ter essa 6º não, 5º, honrar pai e mãe, que é para a gente ter essa humildade, essa servidão junto aos pais. E a gente entender bem também que não confundir, porque muita gente confunde o termo servo com escravo. Isso. Na Bíblia não é essa a ideia de servidão. É a ideia de servir mesmo, de ser uma pessoa prestativa a servir a quem dá tudo para ele, né? A quem oferece tudo e quem faz tudo por ele. Eu vi vocês dois falar muitas vezes aqui de igreja. Quem
é que teve essa ideia de ter igreja na terra? Então, a lição traz uma coisa muito interessante aqui, que fala assim, ó, como os israelitas adoravam o Deus invisível, que não podia ser representado da forma de alguma imagem. Eu nunca vi imagem de Deus. O ser humano tenta fazer, mas Deus nunca deu uma imagem dele. Ele não se mostrou para isso, né? E aí ele continua falando aqui. O santuário servia para refletir a glória do Senhor e oferecer um ambiente seguro para os pecadores se aproximarem de seu santo rei. Então, o santuário, você fez a pergunta, quem que... Foi Deus que estabeleceu isso, para refletir o quê? A imagem dele. E um lugar seguro para nós, pecadores, estarmos lá. Vamos estar na presença de Deus. Né? E aí vem a questão do servir. Porque quem que está devendo nessa história toda? É nós. Nós que estamos devendo. Nós devemos tudo. Né? Mas ele pagou o preço através de Jesus, ele pagou o preço para nós podermos chegar com segurança aos pés dele. E um dia, quando Jesus voltar em glória, nós estarmos diante de Deus. Imagina que privilégio. Que ninguém pode. Qual pecador pode ficar diante da glória de Deus? Vai ser fulminado. Ninguém. Então, é uma coisa feita por Deus. E isso aí, quem fala... Por isso que é aquela questão. Quem vai contra a igreja de Deus, quem fala mal da igreja de Deus, está indo contra o próprio Deus, né? E o mais interessante é que a igreja de Deus, ela rompe paredes, né? Exato. Ela rompe. O próprio Jesus falou, né? A minha igreja e os meus filhos estão esparramados. Um dia eu vou ajuntá-los, né? Olha que interessante saber que você e eu somos irmãos em Cristo. Às vezes você está tendo uma outra denominação, não importa, o católico, o espírita, assembleia, congregação cristã do Brasil, não importa, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E o sonho de Cristo Jesus é nós nos unirmos na verdade, estudarmos a palavra de Deus e conhecermos cada vez mais a verdade, nos aproximarmos dela. Sabe por quê? Porque quando eu conheço a Jesus, Romanelli, agora é com você, tá? Essa lição eu vou pegar bem no pé do Romanelli. Posso, Elton? Pode. Ele ama quando eu faço isso. Deixa ele livre. Isso é terrível. Eu quero aprender muito. Então você vai aprender agora. Cantem ao Senhor um cântico novo. O que você achou disso? Quando você estudou essa lição, o que mais te impressionou nessa questão do cântico novo? Primeiro eu fiquei assim estranhando o termo cântico novo, né? Falei que pode ser um cântico novo, né? Mas depois no andamento da lição e pensando mais, meditando melhor sobre o assunto, eu vi que o cântico novo é aquele cântico que a gente renova a todo tempo, a todos os dias, porque todo dia a graça de Deus está renovada para nós, diante de nós. Você acorda todos os dias, você está vivo, você está respirando. Né? Muitas vezes nós estamos com uma saúde perfeita e as coisas estão acontecendo tudo ao nosso redor e tudo da maneira mais adequada possível. E Deus está no comando de tudo isso. E primeiro a gente esquece até de cantar qualquer cântico, né? Geralmente a gente falha. Elton, nós estamos ficando velho. Fala para ele que a gente até esquece, às vezes, até a letra, né? Esquece as letras, a gente tem esse problema. Eu estou incluído nisso. Né? Tu também está esquecendo? Meu cabelo é o mais branco aqui. Opa! O meu cabelo pode não ser o mais branco, mas a minha idade é bem adiante da de vocês. Mas aí, assim, a pessoa perde essa chance. E quando a pessoa vai, às vezes, orar, não tem que orar toda manhã, tem que fazer, acaba orando, aquela oração automática, acaba... cantando, entre aspas, né, o cântico batido, surrado de todo dia, que ele nem mesmo ele está prestando atenção no que ele está falando. Né? Essa frase foi importante, né? Prestar atenção no que ele está falando. Acontece isso demais da conta e nós vamos ficando... A nossa mente nos tende a levar por esses caminhos de ficar viciado em alguma coisa e procurar a maneira mais fácil de fazer. A maneira mais fácil é você decorar. Então, você decora, por exemplo, alguns salmos alguns versículos de algum salmo, e você repete aquilo rotineiramente, quase todos os dias, e aquilo se transforma num cântico seu, mas acaba deixando de ser um cântico novo no segundo dia, já vai começando a ficar uma rotina que você não está sabendo que você está fazendo. Então, espera aí um pouquinho. Você, se for a primeira vez que está assistindo aqui, eu sou um aluno que tem muita dificuldade de entender. Então, quer dizer que o cântico novo
pode ser até meu Salmo 23, que todos os dias eu vou lê-lo, é isso? Mas que ele vai me trazer cada manhã uma novidade para a minha vida, para o meu dia? Exatamente. Você vai recitá-lo, vai orá-lo, ou cantá-lo, dia a dia, colocando uma novidade naquilo. Aquilo para você é como se fosse a primeira vez que você estivesse cantando aquele salmo. Ô Elton, então quando Jesus dizia assim, nossa, eu estou assim, já não aguento mais os vossos sacrifícios, já não aguento mais as vossas músicas, os vossos cânticos, era isso que o Romanelli falou, que o pessoal já estava viciado nasquelas coisinhas repetitivas, que não sabia de cor, mas não sabia o que significava na vida? Pois é. É isso, e a gente vê também, assim, por exemplo, se eu estou lá adorando a Deus, eu estou lá cantando, adorando a Deus, mas eu não estou em conformidade com a vontade dele, Exatamente. a Bíblia chama isso de hipocrisia, né? Então, assim, eu sou um adorador de Deus, mas o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, é o quê? Obedecer. Saber quem é Ele. Quem né? é Ele? Ele é tudo para nós, Ele que nos abençoa, Ele que nos conduz, Ele que nos protege, Ele que dá tudo para nós. A vida que nós temos é derivada dele. Se Deus fizer um segundo e falar assim, vou ficar um segundo sem olhar para meus filhos na terra, morre todo mundo, acabou tudo. É esse que é o reconhecimento do verdadeiro adorador. O cântico novo é o quê? Reconhecer Ele todos os dias como soberano da nossa vida. Né? Exato. E a Bíblia, aqui os salmistas tinham essa noção de que ele dependia de Deus para tudo. Se não fosse por Deus, ele não seria nada. Por isso ele tinha esse louvor de gratidão, essa canção. Todo dia um cântico novo para adorar quem? A Deus. E a Bíblia fala de cânticos que serão importantíssimos na nossa vida, né? Até na glória fala do cântico de Moisés e do Cordeiro. E o que fala lá em Apocalipse 15? Fala sobre isso, né? Agora, o cântico de Moisés e do Cordeiro. Quem que vai cantar esse cântico? Os salvos. Por quê? Isso que eu acho mais interessante, né? Que é a experiência da vida deles. É uma coisa impressionante. Por isso que só eles vão saber cantar, né? E olha o que fala. Posso ler aqui o Apocalipse 15? O Elton, quando ele abre ali, eu já sei que ele está doidinho para ler. Tá? Tem que ler, que é bonito. Assim que a gente tem Não, que é importante. Ler. Pode ler que é lindo. Aí fala assim, em Apocalipse 15, versículo 3, né? Entoavam o cântico de Moisés. Quem que está entoando? Os salvos. Os salvos. Eu quero entoar isso aqui, todos nós queremos. Cantar. O Romanelli vai ser o maior cantor lá no céu. É? Só se for lá no céu aqui, não, não deu certo. Servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. A justiça que nós dependemos é de quem? É de Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Esse é o cântico que a gente tem que ter no nosso coração. Exatamente. Nós estamos aqui graças a quem? A Deus. A Deus. A Deus. Eu acordei hoje graças a Deus, eu estou vivendo graças a... Porque Ele é o Criador, não só de mim, de nós aqui, de tudo, todo o universo. Então, é uma coisa maravilhosa isso. Estamos tendo o privilégio de estar aqui estudando a palavra de Deus, que isso é uma coisa também, é um grande privilégio que a gente tem que entender. Nós estamos prestando um louvor nosso, uma adoração, uma maneira de adoração a Deus, que é uma maneira da gente estar também agradecido. Interessante que o Elton falou sobre a pessoa, o temor a Deus, que exatamente cai naquilo da servidão, né, do servo. Exatamente, o ser servo é aquele que tem o temor, tem um respeito absoluto ao seu Senhor. Né? E é importante, né? Romanelli, eu não vou sair daqui antes. Eu quero que as pessoas aqui conheçam um pouquinho. Romanelli, bem rapidinho. O que a palavra de Deus, quando você começou a visualizar ela de uma forma geral, o que ela trouxe para o seu coração? Você trouxe muita tranquilidade, trouxe alegria também, porque a palavra de Deus traz, né? E muito desejo da palavra. Né? Tem dia que eu acordo cedendo a palavra de Deus, eu lembro lá daquele versículo que fala que haverá dias, que haverá fome, mandarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, e sim fome da palavra do Senhor. Né? Então, a gente
Foi um mundo novo, foi uma descoberta de um mundo novo. Eu tinha o hábito, você lembra, eu te contei, o hábito de ler a Bíblia, mas assim, em trechos esparsos, em pedaços esparsos. Eu nunca tinha lido a Bíblia como uma obra completa, como uma obra com começo, meio e fim, que tinha uma história, um enredo, que não se perde em nenhum momento. O enredo, apesar dos muitos autores, o enredo continua o mesmo as mensagens são sempre as mesmas, repetidas, às vezes, figuradas de diversas maneiras para que a gente entenda. Deus sabe que a inteligência da gente decaída aqui é meio ruim, então ele conta e reconta a mesma história de maneiras diferentes e mostra para a gente a graça que ele tem pela palavra de maneira diferente. Então, assim, foi um novo mundo para mim, o entendimento da Bíblia. Que bênção, amém. Não, eu digo assim, eu falei entendimento, não entendimento, porque eu não entendo a Bíblia ainda, né? Não, eu digo o estudo, esse né? início de estudo na Bíblia, né? Foi um mundo maravilhoso. O Romanelli é o seguinte, pela cultura que ele tem, ele quer entender tudo. Eu já falei para ele o seguinte, lá no céu, na eternidade, nós não vamos entender o amor de Deus. Esse é algo que a gente vai estudar por toda a eternidade sem compreender. Mas que bom o teu testemunho. Elton, na lição de terça-feira, tem um tema assim que eu acho muito interessante e é bom para os nossos amigos você entender, porque sempre é para nós o seguinte, quem um dia vai poder estar perto de Deus? Aí o salmista diz assim, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? É contigo, Elton. Quem vai habitar? Então, o Salmo 15 fala aqui, né? Salmo 15. Salmo 15. Quem habitará o salmista perguntando, né, Davi? O salmista, hein? Não é nós não, Nelton. Não, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Uma coisa que a gente tem que tirar da nossa vida, então, é o quê? A mentira. Isso vem de quem? Do inimigo. O próprio Jesus fala, né? Ele é o pai da mentira. Nunca teve nele a verdade. Integridade. O que é ser uma pessoa íntegra? Uma pessoa que pratica a justiça. Aí eu falo assim, eu sou justo, eu sou íntegro. Eu posso falar isso, mas se não for por Jesus... Não consegue, né? E o salmista entendeu isso. E como Davi entendeu isso, né? Porque Davi é um exemplo para nós de uma pessoa que era segundo o coração de Deus, mas que fez, em certos momentos, que distanciou de Deus, fez coisas terríveis. Mas aí ele reconhece. Ele fala assim... E aí ele tem aquela certeza que somente em Jesus ele ia ter o quê? Integridade, justiça, ia tirar a mentira, porque ele mentiu muito, nós mentimos às vezes, nós pecamos. Se nós não tivermos comunhão com Jesus diária, a gente não consegue. Então, assim, quem que vai... Eu quero habitar no tabernáculo do Senhor, mas se eu não conseguir, foi culpa minha. Ainda mais que eu conheço isso aqui. É culpa minha. Olha só que interessante. Agora eu vou continuar e vou botar o pepino na mão do Romanelli. O que vive com integridade, pratica a justiça, que você lê, aí de coração fala a verdade. Aí continua. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Vizinho. Às vezes a gente fica maldizendo o vizinho, olha só. O que a seus olhos tem por desprezível ao repróbado ou opróbrio do outro, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. É fácil ser assim, Romanelli? Não, para nós, seres humanos, é impossível, né? Nós somos pecadores e, infelizmente, por mais que a gente queira se afastar do pecado, a gente está sempre escorregando, né? A falsidade, como a gente vê aqui, é geralmente o pano de fundo da nossa vida. A gente tem que ter um cuidado danado para a gente não estar o tempo todo, de alguma maneira, com algum ardil, com alguma coisa. Mas nós temos a presença do Senhor, né? Que aí nós, pelo processo de santificação, que tanto os salmistas também, tanto falam a respeito, e que toda a Bíblia fala a respeito, né, da santificação,
pelo processo de santificação, nós temos a oportunidade, e pelo sacrifício de Cristo, né, pelo sangue de Cristo, pelo amor de Cristo, nós temos a oportunidade de nos melhorarmos para poder chegar ao tempo de Deus. Como aconteceu com Davi. Para ele chegar a falar isso aqui, uma pessoa com o passado dele, com a ficha corrida dele tão perigosa, né, ele tem que ter caminhado muito nesse processo de santificação. Processo de santificação, gostei muito dessa palavra. O que é isso, Romanelli? O Elton? O que é processo de santificação? Então, às vezes as pessoas têm noção errada do que é ser santo, né? Aquela pessoa é santa, que não tem pecado. E não é por aí, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é ser santo? Na visão bíblica, é ser separado. E é aquele que realmente se entrega a Cristo Jesus e é moldado pelo poder do Espírito Santo a se tornar uma pessoa o quê? Justa. Mas nós continuaremos aqui. Se nós falharmos em termos dessa comunhão diária, nós vamos falhar. Sabe uma coisa? Vocês falaram assim, Jesus se uniram nessa linha de pensamento. Vamos lá. Para eu ser, você que gosta de estudar, para eu ser um bom engenheiro, eu tenho que entender de uma coisa chamada matemáticas exatas, cálculos e assim por diante, não é? Tem várias matérias. Então, tem alguma coisa que me direciona, não tem? Algumas regras da matemática, uma lei da física, por aí. Também no direito é assim, eu sei que você é do direito. Uhum. Na filosofia também. A filosofia ela abre mais, né, a visão, mas existe uma metodologia para que você se torne um filósofo. Sempre tem. Agora, Elton, para eu me tornar alguém, para saber se eu estou longe ou perto de Jesus, o que é que vai me mostrar? Como é que eu vou saber disso? Existe alguma coisa na Bíblia que me ensina se eu estou perto, se eu estou longe, se eu estou pecando, ou tudo é válido? Não, tudo é válido, não. A Bíblia é bem clara com relação à vontade de Deus. Ah, tá. Então, se eu pratico a vontade de Deus, se eu conheço através da palavra dele qual é a vontade e eu coloco em prática, tudo bem. Agora, o que a gente vê também na Bíblia falando? De que nós precisamos ter esse estudo, esse conhecimento. Quando eu quero conhecer alguém, eu vou procurar saber quem ela é, o que ela faz, quais são os objetivos dela. E a Bíblia revela isso de Deus. Então, a Bíblia tem que ser minha regra. Isso. Pelos seus frutos, os conhecerei. E pela Bíblia, você saber se eu estou mais perto, né, Romanelli, ou mais longe de Deus, e quanto mais longe, eu vou me entregar mais para ficar mais perto dele. Né? É como você citou, engenheiro, advogado, ou qualquer profissão que tem que estudar aquelas regras, tem que aprender aquelas coisas. A pessoa que quer ser santificada, ela tem que estar bem conhecedora, bem ligada com a Bíblia, estudando sempre a Bíblia. Como o Elton falou, tem que procurar uma proximidade de Deus e procurar obedecer a Deus. Só que a gente tem que ter cuidado, porque não é obedecer pura e simplesmente, é obedecer em troca da bondade dele, da graça dele, que ele está junto conosco. Né? Por causa daquilo que ele já fez? Por tudo que ele já fez, por tudo que ele faz pela gente, por tudo que ele vai fazer, que a gente sabe que ele vai fazer. Né? E porque nós somos dependentes de Deus, somos ligados a Ele, e a nossa obediência deve vir desse reconhecimento do nosso amor por Ele, da nossa servidão por Ele, do sentimos prazer de fazer assim. Como um filhinho que, às vezes, faz alguma gracinha, que até é uma graça muito sem graça, para agradar o pai, para agradar a mãe. Às vezes, tira um pedacinho de bala ou de pão de dentro da boca e coloca na boca da gente, um filhinho, um netinho, porque ele quer agradar a gente com aquilo, quer presentear a gente com aquilo, porque ama a gente de tanta maneira. A gente tem que, então, fazer esse retorno para Deus também, da obediência como sendo reconhecimento. Amém, amém. Na parte de quarta-feira, diz assim: anunciem entre as nações a sua glória. Eu não sei o 6.2, eu gostei muito dos Salmos 46, certo? Não sei, eu posso estar errado aqui. Vamos lá. Abra a lição na quarta-feira. Vê se eu estou errado. Salmo 96. Não, 96. 96? 96. Mas o 46 também é maravilhoso. Não, ele é maravilhoso, ele não é de agora, tá? Não é isso, ele não é para agora. O Salmo 96, eu achei muito interessante o que está escrito aqui, quer ver? Ó? O verso 1, 2, 3,
verso 4 e verso 5. Posso ler aqui na minha Bíblia? Ó, você pode abrir aí, olha que coisa bacana. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e fez as terras. Eu acho interessante aqui. Anunciai. Ou seja, Romanelli, quando eu tenho uma coisa boa para falar, assim, descobri um lugar que dá ouro pra caramba, eu posso arrancar, não vai acabar. Eu vou ficar quietinho ou você vai ligar para os teus irmãos? Antônio, como é que vai ser? A gente vai correndo, chamando os irmãos, os amigos, toda coisa boa que acontece com a gente acha que é uma coisa boa, tudo aquilo que traz para a gente alguma alegria, algum entusiasmo, a gente corre para contar para todo mundo, né? Nasce um filho em casa, por exemplo, você liga para todo mundo, você, né, tudo bem, tá aqui. Dar notícia boa é bom demais, não é? Dar notícia boa é uma coisa que faz bem para a gente, né? Sabe o que eu lembrei? Uma vez um rapaz foi dar para mim, Elton, uma explicação, o que era ter uma ótima notícia. Ele falou o seguinte: Jefferson, pensa o seguinte, você chega na Caixa Econômica e você é o primeiro a entrar. Quando você entra, o gerente vem e te recebe e te diz o seguinte: olha, hoje, das 9 até as 3, nós vamos deixar os valores abertos. O que você conseguir apertar é teu. Aí pensa o seguinte, Jefferson, você leva uma bolsa, você corre em casa, pega uma bolsa, enche a bolsa de dinheiro. E já deu quase meio-dia, pronto. Você vai voltar para casa quietinho? Você viu que o negócio é de verdade? O que você vai fazer? Volta. Ô mãe, vem correndo, não é assim? Ô pai, para os amigos, não é assim que a gente vai fazer? Isso é uma boa notícia, Elton? Uma boa notícia. O que a gente tem para falar da Bíblia, que o salmista está falando, desse Deus que fez o céu, que é acima de todos os deuses, que não é ídolo, falar dele é uma boa notícia? É muito maior do que qualquer coisa, qualquer riqueza desse mundo. Qualquer riqueza da Caixa Econômica Federal. Coisa. Que bom. E interessante que esse é o desejo de Deus, esse é o maior tesouro da vida, né? De saber que tem um Deus que quer nos salvar, que nos ama, quer nos salvar por completo, né? E o salmista fala sobre isso aqui, né? E para espalhar para onde? Para todo o povo. Quer dizer, não era para ficar só entre o povo de Israel, não, você viu? Não, era para todos os povos da terra. Porque não é recurso limitado, é ilimitado. Às vezes a gente vai em umas coisas assim, vou ganhar isso, eu quero, pega o máximo que você puder para você, né? Exato. E não quer, fala, não, pode acabar. Isso aqui não acaba, né? A graça de Deus quanto é mais ilimitada. Pega, mais tem, né? Mais tem. E isso que o mundo precisa, né? O mundo está sofrendo o que está sofrendo hoje é por causa disso. Então, a pegada, Satanás joga essa migalha, essa miséria aqui desse mundo na mão das pessoas, achando que eles estão ganhando muita coisa e deixando de receber uma bênção. As riquezas maiores, né? E o engraçado disso aqui também é que isso é o fundamento do instinto missionário. Isso. O missionário ele vai atrás da missão exatamente com esse ânimo de louvar a Deus, né? de cantar as graças do Senhor. Até a lição fala sobre o Apocalipse 14, que é a mensagem tríplice, né? Para o último tempo agora, que são 3 anjos velozmente pelo mundo para levar o quê? Uma mensagem de que o juízo está aí, Deus logo vai estar voltando e nós precisamos fazer o quê? Adorar, anunciar, adorar a Deus, anunciar a todos que a adoração a Deus tem que ser o principal hoje em dia, porque logo Jesus vai estar voltando, né? Às vezes a gente fica tão preocupado, né? A gente vê assim, é música no ritmo tal, não estou falando de ritmo não, é de estilo tal, é o pessoal querendo, como é que fala, repaginar a Bíblia, remodelar, reformar. E a única coisa que Deus pede é o seguinte: filho meu, dá o teu coração para mim. Filho meu, vai lá na minha palavra. Filho meu, não moveis os marcos antigos. Esses dias conversando com o pessoal, eles me falando que lá na terra deles tinha uma cerca que um fazendeiro resolveu avançar 2 metros. Só que assim, a fazenda é grande. E um descobriu, foi pedir
o outro não deixou, e morreram por causa de 2 metros. Essa Remover brincadeira, né? marcos antigos. E a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitos pastores, muitos líderes religiosos que estão movendo os marcos antigos, que é a palavra de Deus, e tem conseguido tirar da nosso coração, que o Romanelli, você está falando, Elton, assim, a alegria de falar de Jesus, do que Jesus já fez por nós. E é daí que nasce o louvor. É reconhecendo o tamanho desse Deus que a gente tem, o tamanho da misericórdia que Ele tem, né, Romanelli? Exatamente. Aí, quando a gente vê e sente, aí o que acontece? Você entrega o coração a Deus, é o que Ele pede, e a pessoa que entregou o coração a Deus, que tem um coração, que passa a ter um coração segundo o coração de Deus, essa pessoa vai respeitar totalmente as leis de Deus, as ordenanças, né? Não vai ter vontade nenhuma de mudar nada de que Deus fez, porque tudo que Deus fez foi muito bom, perfeito, né? Não vai ter vontade nenhuma de mudar. Hoje a gente vê realmente muita confusão, né? Muita separação, muita divisão, muitos entendimentos assim que procuram puxar para lados até meio estranhos, interpretações que acabam sendo assim até forçadas, né, para poder tentar justificar certas posições. E, infelizmente, esse tipo de divisão, esse tipo de separação, que tem que se basear muitas vezes em falsidades ou em interpretação meio do meu jeito, meio esdrúxula, essas coisas não vêm de Deus, né? Vêm exatamente do pai da mentira. Que nele não firma a verdade. Né? Exatamente. Uma coisa interessante, vai puxando vocês já para a lição de quinta-feira, é a continuação do que o Romanelli acabou de falar. Quando Deus não se agrada de sacrifícios, aí tem o Salmo 125, verso 1 e verso 2. Eu quero ler ele aqui, mas depois eu quero levar você, o Elton, para o Salmo da lição, tá? Tá. O Salmo 125. Deixa eu ver minha Bíblia aqui. Hoje eu estou meio velho. Esse Salmo 125, ele estava na lição nossa da semana passada. E eu achei ele muito interessante. 125, verso 1, verso 2. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Aí eu achei muito, desculpa, mas eu achei, falei, vai caber bem aqui. Quando eu vou para o Salmo 40, versos 6 e 8, a gente vai ver aqui Deus reclamando de algumas coisas. Salmo 40, versos 6 e 8. O salmista olha para Deus e diz assim, aliás, Deus olha para o salmista, por intermédio de Salmo, e nos diz assim: sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está escrito as tuas leis. Salmo 125 fala que aquele que confia no Senhor, Deus é como um monte, não sei se você sabe, né, mas uma coisa que eu achei bacana em Jerusalém, que há montes que cercam Jerusalém. Então, assim como Jerusalém era cercada por algumas colinas, também as pessoas são cercadas por Deus. Deus já vem no Salmo 46 diz o seguinte: além de eu te cercar e estar com você, algumas coisas eu te peço, mas por favor, chega de sacrifício, chega de holocausto. Por que, Elton, que Deus fez essa negativa desses sacrifícios e desses holocaustos? Não é que Deus está falando que não precisava do sacrifício e do holocausto. Eu acho que o maior exemplo é Jesus. Jesus era o sacrifício o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava lá, eles estavam lá no templo fazendo o quê? Sacrifício de animais, de ovelhas, sacrifício lá. Todo o ritual estava lá e Jesus lá tentando mostrar para eles que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles sacrifícios eram sacrifícios em quê? Em vão.
eles não estavam entendendo que ali estava o motivo de toda aquela cerimônia, de todo aquele sacrifício de animais, mas faziam isso, para Deus não tem o quê? Valor nenhum. Ah, eu fiz isso para a pessoa lá, mas se não for por amor a Jesus, De nada adianta. Né? ah, eu ajudei, dei toda a minha riqueza para os pobres, mas se não for por Jesus, não tem. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Paulo fala isso, né? Se eu der a minha vida, o dom supremo do amor, Isso. 1 Coríntios 13, se eu der a minha vida, mas se não for por Jesus, então é tudo isso em vão. Então, às vezes, eu posso estar na igreja, fazendo tudo certinho, mas eu estou achando que eu sou o quê? Eu que sou bom nisso tudo. E não é. Quem é bom é Jesus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, esse sacrifício, isso aconteceu no passado, lá com o salmista, que ele retrata isso. Aconteceu na época de Jesus, tanto é que Jesus falou lá em Mateus 15, 8, né? Este povo, repetindo Isaías, né? Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está o quê? Longe de mim. Agora, isso aí, quem que mostra para nós, irmão Romanelli? Quem que pode mostrar isso? Só o poder do Espírito Santo. Amém. Só ele. Né? E ele que veio aqui para fazer isso. Tornar eficaz o que Jesus fez por nós lá no Calvário. E está fazendo por nós, intercedendo. O Espírito Santo está aqui, hoje conosco aqui, mostrando o que é. Amém. E está mostrando para os nossos queridos que estão em casa assistindo que só em Cristo nós podemos encontrar o quê? Satisfação em adorar a Deus de verdade, em espírito e verdade. Romanelli, hoje em dia, Romanelli, eu posso estar oferecendo coisas que Deus pede, coisas que Deus quer que eu ofereça, mas de uma forma que Deus possa ter nojo daquilo, não querer aquilo? Sim, isso é muito comum, né? A gente faz a questão do cântico novo. A gente pode estar cantando um cântico um cântico surrado da maneira inadequada, daquela maneira que não é a que louva a Deus. Você está fazendo o que Deus quer, mas não está fazendo pela maneira que realmente é efetiva, né? Aqui a gente vê que o salmista ele fala dentro do meu coração está a tua lei. Então, esse é o centro de tudo. A lei que está dentro do nosso coração. A lei está dentro do nosso coração, ou seja, vontade de Deus. O que a gente falou? Filho, entrega-me o teu coração. É entregar o coração a Deus. Você vai ter a lei dentro do coração e você vai estar... Aliás, é um dos fundamentos da nova e eterna aliança, né? A lei no coração e o Espírito em nós, né? Amém. Então, a gente tende, muitas vezes, a fazer muitas coisas, a cumprir legalmente, dentro de uma boa legalidade, a cumprir a orientação de Deus, orientações bíblicas, orientações da igreja, fazer aquelas coisas que são normais no ritual, mas não fazer de coração. Se a lei não está no coração, se o coração da gente não está em Deus, o sacrifício da gente é vão, o sacrifício é inútil. A gente tem que prestar atenção, né? Muito. Eu acho interessante, então, esse Salmo, o Salmo 8, que diz assim, né? Agrada-me... O 7 eu já acho muito interessante, do 40, verso 7. Então, eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me o quê? O que está escrito lá no rolo do livro? Fazer a tua vontade. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Romanelli, já acabou? Acabou? Elton, já acabou, Elton. Ah, que pena. E agora? Passou muito rápido, né, Elton? Nós vamos ter que pegar o Romanelli de novo, amarrar ele aqui e ficar com ele, né? O que vocês acharam? Muito bom. Manda aí o recadinho pro Romanelli, tá? Mandando um beijão para ele. Olha, que lição maravilhosa. Se a gente for ficar nessa lição aqui, a gente vai longe. É uma lição muito bacana. Essa lição dos Salmos, ela está surpreendendo, porque às vezes a gente tem salmo só como poesia para fazer o neném do naná, né? Nana, neném, para acalmar o nosso coração quando o pau come, quando a gente fica às vezes com medo, e a gente vê que os Salmos vai além disso. Tem uma coisinha que eu gosto de fazer, Romanelli, que é o seguinte. Dessa lição, Romanelli, o que você mais acha que o recado que você quer que os nossos amigos da nossa classe saia
de tudo que nós falamos, que eles guardem para o coração deles. Exatamente, isso que é dito nesse salmo, que a lei do Senhor seja guardada no coração, mas seja guardada em verdade, a ponto de a pessoa estar louvando a Deus com tudo aquilo. Quem tem a lei de Deus no coração, tudo que ele fizer vai ser em louvor a Deus, vai ser para glorificar a Deus, como Paulo fala, né? Que é o que comedes, que bebedes, que o que fizerdes, seja tudo para a glória de Deus. Amém. Então a pessoa vai estar sempre fazendo, tudo que ele faz vai ser para a glória de Deus. Em cada detalhezinho da vida que a gente tem, que a gente usa, que a gente vai interferir, que aquilo a gente faça pensando nisso. Eu estou fazendo de acordo com a vontade de Deus, eu estou fazendo como agradaria a Deus. Essa é uma coisa, é um ato meu que vai me levar mais próximo de Deus, vai me fazer que eu honre a Deus, que eu louve a Deus por esse meu ato. Então, essa é a missão, essa é a mensagem, eu acho que mais importante desse salmo. Desse salmo, dessa lição. Eu acho que toda lição, ela é uma maravilha, toda ela é cheia de lições, mas esse centro dela, eu acho que esse é o coração dela. Amém. Elton, qual o recado você quer dar para os nossos amigos? Posso ler uma passagem de Romanos 12, 2? Deve, né, Romanos? Claro. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não conformar com o que está acontecendo neste mundo. Buscar, conhecer a vontade de, como o Romanelli falou aqui. A gente tem que buscar isso. E a gente busca onde? Estudando a palavra dele. Amém. A carta de amor dele para nós e pedir para o Espírito Santo colocar em prática, não conformar com o que está acontecendo. São muitas informações, mas a principal está aqui, está em Deus. Que lição bacana, né? Muito obrigado a vocês dois, que Deus abençoe. Recebam os abraços, vocês todos que foram mencionados. Você que não foi mencionado aqui, receba os nossos abraços também. Eu quero ler para você 2 textos. Primeiro, esse aqui, quer ver? Vou inverter, vou começar com esse daqui. Está escrito no livro Profetas e Reis, página 27. Diz assim: embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, Ele honra com sua presença as assembleias de seu povo. O Senhor prometeu que quando seus servos se reunissem para buscá-lo, reconhecendo seus pecados e para orar uns pelos outros, Ele se reuniria com eles por meio do seu Espírito. Mas os que se reúnem para adorá-lo devem abandonar tudo o que é mau. Se não o adorarem em espírito e em verdade, e na beleza da sua santidade, o culto será sem valor. Sobre esse o Senhor declara: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão, me adoram. Temos que pensar, né, quando nós nos reunimos, quando a gente vai à igreja, quando a gente em casa faz o culto. Se você não faz, não, faz o culto. De manhã, de noite, agradecendo. De manhã, iniciando Deus com o dia. O Romanelli chamou atenção disso bem no início. De manhã, reunindo com a família para pegar a bênção de Deus. De meio-dia, onde você estiver, rapidinho, Deus, Papai do céu, agradece pela manhã. De noite, agradece pelo dia e pela noite que vai ter. É assim que a gente tem uma adoração contínua. É assim que quando a gente aprende a louvar a Deus em casa, a gente vem na igreja com um novo cântico. É isso, Romanelli? Exatamente. Então é isso. Vocês estão entendendo? E agora eu vou para o verso. Quero finalizar com ele. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Sabe como que você vai cantar louvores? Sabe quanto que você vai ser fiel enquanto você viver? Quando você reconhecer quem é Deus. Isso que o Romanelli e o Elton estão falando o tempo inteiro. Quando eu ver o que Deus fez por mim. Quando eu ir na palavra dele e ver quanta coisa de amor que Deus deixou para mim, para você. Vale a pena. É meio difícil às vezes começar a ler a Bíblia. É difícil, mas leia. Estude ela. Se impressione com o que o Espírito Santo vai te mostrar. Permita Deus trabalhar na sua vida assim como Ele tem trabalhado na nossa. E uma coisa eu vou dizer para você, e você vai cantar um novo cântico todos os dias.
E você vai louvar esse Deus maravilhoso, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém. Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado porque o Senhor é um Deus que faz nascer cânticos novos de alegria e de esperança em nosso coração. Obrigado pelos amigos que nos assistem. Obrigado a Deus por essa classe que o Senhor tem mantido ela, graças ao seu poder, à sua graça e à sua misericórdia. Ó Papai do céu, quando Jesus voltar, nós queremos estar ali com Ele, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com os netos, com todos aqueles, ó Deus, por quem nós vamos falar do Evangelho, como o salmista diz, anunciai nas montanhas, anunciai por todos os cantos. E a gente quer que o Senhor nos abençoe e dê o poder necessário para isso. Esteja com a tua igreja, esteja com cada amigo nosso, esteja com a nossa classe e que Deus nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma lição, mais uma classe acaba aqui, mas na semana que vem nós vamos estar aqui no mesmo horário, no mesmo local, no mesmo dia, esperando você, sempre esperando você. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de falar com seus amigos e não esqueça nessa semana de partilhar de Jesus. Agora lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Um grande abraço.